Você tá preparado para desvendar os mistérios do último capítulo de Renascer? No vídeo de hoje, vamos analisar cada detalhe do desfecho dessa novela que deu o que falar. Prepare-se para uma crítica afiada sobre como o remake se comparou à versão original lá de 1993 e veja por que o final deixou tanta gente frustrada. Vamos discutir o fim de Deocleciano e Morena, que terminaram sem casa. E o Tião, a novela fez justiça ao seu legado ou deixou um gostinho amargo? E os segredos que a carta da Marianinha trouxe à tona? Fique com a gente para entender se o final correspondeu à grandiosidade da história original. Mas antes, não esquece, hein? Deixa o seu gostei, porque você sabe que ajuda a gente demais aqui do canal. Você que não é inscrito ainda do canal, aproveita, se inscreva no canal, porque aqui todo dia tem vídeo novo sobre novelas. O último capítulo da novela Renascer, finalmente vimos os últimos momentos de vida de José Inocêncio. E, gente, eu tenho que confessar, acho que a Globo pisou na bola. Como a gente já sabe, o jogo da seleção acabou pegando o último dia da novela e a Globo sequer pensou na possibilidade de mexer na data desse último capítulo. O resultado? O capítulo teve que ser reduzido e a cena da morte de José Inocêncio foi dividida em duas partes, o que tirou um pouco da emoção que nem de perto foi a mesma que tivemos lá em 93. Onde o último capítulo focou bastante nesse momento, desde João Pedro encontrando o pai caído, até Maria Santa levando José Inocêncio para o amor eterno. E tem outra coisa, a reconciliação entre João Pedro e José Inocêncio foi bem diferente. Na versão original, Benedito Rui Barbosa escreveu essa cena como um abraço final, mostrando que o pai finalmente reconhece o valor do filho depois de uma vida cheia de conflitos. E essa era justamente a essência de Renascer 93, onde só na última cena o painho reconhece o quanto amava João Pedro. Na versão remake, o painho já tinha dado valor ao João Pedro há muito tempo, então a expectativa e a reflexão que tínhamos da versão original não estavam presentes mais aqui. E quando Maria Santa aparece para levar José Inocêncio para a eternidade, a emoção ficou meio fraca. Talvez porque a relação dele com Aurora tenha quebrado um pouco aquele sentimento de que o painho estava sempre preso ao passado. Bruno Luperi, ao mudar a história, acabou tirando um pouco da essência e da emoção que o final da novela poderia ter. Para mim, Renascer sempre teve duas cenas bastante marcantes. A primeira fase, com o painho cravando o facão no Jequitibá, e a cena final com João Pedro entregando o facão para José Inocêncio, onde os dois fazem as pazes. Infelizmente, essa última cena no remake acabou sem emoção que esperávamos. Vamos agora pro velório de José Inocêncio. E, gente, que diferença em relação ao velório do vilão Egídio. Enquanto o Egídio teve um velório meio, digamos que deserto, sem ninguém por lá, o do José Inocêncio foi quase uma festa. Todo mundo foi lá beber e exaltar o grande patrão, mostrando o quanto ele era querido pela região. É engraçado ver o Norberto sempre no drama, ele parece levar tudo ao máximo, a vida dele é uma constante tragédia pessoal. Ele perdeu a Jacutinga, viu José Inocêncio partir e continua ali, preso na região, sentindo que tudo está passando ao seu redor. E claro, a Lilith e a Zinha estão sempre ali para dar aquele apoio. Elas terminam a novela juntos, assim como o Zinho e a Lourdinha na versão original. Agora, que ironia, o personagem mais cômico de Renascer acabou a novela chorando. Mas é curioso, né? Na versão atual, poucos realmente foram embora da região. O seu Rashid até pensou em partir, mas acabou ficando depois que a dona Yolanda fez uma declaração de amor e os dois terminaram juntos. Em 93, a história é um pouco, digamos, diferente, já que Rashid e dona Yolanda acabam indo embora para o Líbano. Sobre a carta de Marianinha, é engraçado que ele enrolou um bocado para dar essa carta para José Inocêncio, mas para Teca foi rapidinho. Só que em 93 ele nunca entregou essa carta para Teca,
porque ela tinha fugido com o Pitoco. Na versão original, depois de lida pelo painho, o Rashid acabou rasgando a carta e manteve o segredo entre eles. E a herança? José Inocêncio já estava preparando tudo com a Kika. A surpresa foi a parte que seria do Venâncio ficando com a Inácia, que sempre foi uma aliada fiel. Mas cá entre nós, hein? O Deocleciano ficar sem nada, isso é um ponto curioso. Aqui parece que o Deocleciano não foi tão valorizado assim. O terceiro bloco começa com a despedida de José Bento, Kika, Buba e José Augusto da fazenda. Na versão original não mostra eles indo embora, tanto que uma das últimas cenas, a Inácia chama o JP para jantar, porque os irmãos estão esperando na mesa. Um detalhe interessante é a cena do Heriberto levando a Ritinha embora. Essa personagem acabou caindo no casal por conveniência da novela, substituindo o final de 93, onde ela terminava era com o José Bento após engravidar. Com a Kika de volta e casada com José Bento, Ritinha e Heriberto têm um final improvisado, que, sinceramente, parece fora de lugar. No entanto, o grande destaque é o Damião com seu bebê. As terras herdadas de Egídio agora pertencem a ele, o bebê, é claro. Mas, novamente, a Globo acabou optando por não mostrar a criança. O bebê é representado por um boneco enrolado no pano, devido às regras rígidas e desafios de exibir uma criança real em cena. Fica claro que a Globo evita a qualquer custo mostrar um bebê real. Eliana e Mariana também mostram que continuam amigas, apesar da confusão com a morte de Egídio. Logo depois, Mariana acaba recebendo de João Pedro e Sandra 2 burrinhos da melhor qualidade e uma carroça. Pelo visto, essa história é bem conhecida ali na região. No entanto, o absurdo vem quando Sandra e João Pedro revelam que darão a casa de Belarmino para Mariana, ignorando o fato de que Deocleciano e Morena, que moravam na casa antes de João Pedro e Sandra nascerem, ficarem sem residência. Em 93, Deocleciano e Morena herdam as terras de Belarmino e se tornam fazendeiros. Aqui, João Pedro demonstra uma ingratidão notável ao enviar Deocleciano e Morena para morar com os trabalhadores rurais. A intenção de ajudar os trabalhadores é nobre, mas a forma como João Pedro lida com seus antigos padrinhos é profundamente injusta. Imagina morar 40 anos em uma casa e ser expulso por alguém que considera um filho. Daí você vai me dizer, mas o JP não deixou ele ser em casa, já que convidou os dois para morar com ele na casa herdada de José Inocêncio. Agora, pensa comigo o desgosto que deve ser você morar mais de 40 anos na mesma casa, aí quando você já está em uma idade avançada da vida, você tem que sair da sua casa para ir morar de favor. Com certeza você não iria gostar também. João Pedro não apenas os tira da casa, como também os desloca, tratando-os como se não tivesse mais valor. É uma falta de consideração que não faz sentido algum, especialmente para alguém que alegava amar tanto os seus padrinhos. O quarto bloco da novela apresenta uma situação contrastante com a versão original de 93. Vemos a família do Tião, com a Joana e seus filhos, finalmente prosperando nas terras que herdaram de Egídio. Esse final feliz é um desvio significativo da versão original, onde Tião morre e Joana retorna a uma vida simples no mangue. No entanto, na versão remake, a conquista do Tião é apressadamente narrada e não explorada com profundidade, resultando em um final pouco emocionante e raso para um dos personagens mais marcantes das novelas brasileiras. Além disso, a trama ignora a rica história da professora Lu e do pastor Lívio, que acabam se unindo no final da novela, mas com pouca relevância para a história geral. A professora Lu, que na versão original tinha um papel mais significativo, mesmo que pequeno. Aqui eles conseguiram reduzir ainda mais esse personagem, deixando ele praticamente sem influência alguma. E no final temos a revelação de 2 segredos importantes: a paternidade do filho de Marianinha e a identidade do assassino de Belarmino. É um ponto alto do último capítulo, já que sem um grande gancho nessa reta final, Bruno Luperi recorreu a essa muleta da primeira fase. O remake esclarece que o pai do filho de Marianinha
é Belarmino e que o assassino de Belarmino é o Venâncio, um detalhe que na versão original não era tão claro. Aí eu te faço uma pergunta. Cadê o bebê que a Sandra estava esperando? A novela termina sem mostrar o parto, mostrando que a gravidez faz menos sentido ainda do que a perda do primeiro bebê do casal. A novela Renascer chega ao fim, com um desfecho que, embora tente recriar a magia da versão de 93, não consegue capturar a mesma carga emocional e sentimental. A cena final com Maria Santa e José Inocêncio em forma de espírito, celebrando seu amor eterno, é uma tentativa de evocar a emoção do final original. No entanto, a execução do remake deixa a desejar, resultando em uma conclusão que, embora simbólica, não alcança o impacto profundo da versão anterior. Renascer apresentou várias nuances e ajustes que, por um lado, buscaram atualizar e adaptar a história para um novo público, mas por outro, deixaram pontas soltas e uma sensação de desenvolvimento raso para personagens fundamentais, como o Tião. O final apressado e a falta da exploração aprofundada dos arcos dos personagens deixaram muitos espectadores com uma sensação de insatisfação. Agora, senti falta de uma cena que marcou demais o último capítulo da versão original, quando mostra o espírito de José Inocêncio todo orgulhoso em ver JP tocando a fazenda, e depois tendo uma conversa com a Inácia. Isso foi simplesmente ignorado do remake. Bom, com o encerramento de Renascer, quero expressar minha gratidão a todos que acompanharam e discutiram esses episódios da novela aqui comigo. Foi um prazer enorme revisitar Renascer e comparar com a versão de 1993, relembrando uma das primeiras novelas que tive a oportunidade de assistir. Bom, vou ficando por aqui, vou deixar 2 vídeos sobre novelas caso você tenha interesse de assistir. Então até a próxima, noveleiros sedentos por spoilers. Fui!